Olá, como estão vocês? Voltando aqui para falar um pouquinho de informação de qualidade, levando informação de qualidade a respeito de saúde da mulher. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito dos 5 principais sintomas relacionados à endometriose. É uma pergunta frequente que nós temos nos deparado no nosso consultório e nos deparado nas redes sociais e mensagens que nossos pacientes nos mandam. Quais são os 5 principais sintomas relacionados a essa doença? Primeiro, a gente vem falar o sintoma principal relacionado a essa doença é aquela cólica menstrual de forte intensidade, conhecida como dismenorreia, tá? Aquela cólica que a mulher fica acamada, a cólica que a mulher precisa faltar ao trabalho, precisa procurar serviços de emergência para poder fazer uso de medicações venosas na veia para tentar melhorar e retornar suas atividades, seja de trabalho ou seja de escola. Essa cólica é o principal sintoma dessa doença, essa doença que causa tanto desconforto no período da menstruação. Então, primeiro sintoma, dismenorreia, cólica menstrual de forte intensidade. Existe um outro sintoma relacionado à doença que é a dor na relação sexual, principalmente a dor na relação sexual relacionada à penetração profunda. Essas mulheres que são acometidas pela endometriose frequentemente se queixam de uma dor no ato sexual relacionada à penetração profunda do pênis, e isso gera um desconforto, instabilidade emocional e muitas vezes dificuldade no relacionamento. Essa dor da relação sexual é conhecida como dispareunia, tá? Existe uma outra forma de manifestação da doença que é a dificuldade em engravidar ou infertilidade. Muitas das vezes, não são poucas as vezes que nos deparamos com um casal com dificuldade de engravidar. Essa mulher que já fazia uso de contraceptivo oral já há bastante tempo, ela se casa e manifesta o desejo de ter um filho, interrompe a utilização do anticoncepcional e se depara com a dificuldade imensa relacionada a não conseguir engravidar. E vai se prosseguindo a investigação de possíveis causas e nos deparamos com um quadro de endometriose que acomete essas mulheres com dificuldade de engravidar, uma taxa bastante elevada. Tá? Então aqui já falamos de dismenorreia, já falamos de dispareunia, falamos de dificuldade de engravidar. Agora vamos para um quarto sintoma, que é a disquesia. Disquesia, que é a dor para defecar no período da menstruação. Essas mulheres, principalmente aquelas que têm acometimento de endometriose intestinal, cursam com uma dor muitas vezes muito acentuada no período da menstruação. Essas mulheres se acometem do desejo de defecar e durante o ato da evacuação elas cursam com a dor intensa no período menstrual, naquele período que ela costuma estar com a dor importante. Existe uma outra manifestação que está relacionada ao trato urinário, ou seja, quando essa endometriose está cometendo bexiga urinária, que é a disúria, ou seja, a dor durante o ato miccional, ou seja, dor durante quando a paciente vai fazer xixi, principalmente relacionada ao período menstrual. Então, a gente falou dos 5 principais sintomas, existem diversos outros sintomas que vão estar relacionados à doença em diversos outros locais, tá? Porém, a gente vê que aqui a endometriose, que também é conhecida como a doença dos Ds, ou seja, dispareunia, de dor na relação sexual, dismenorreia, cólica menstrual, disquesia, dor para defecar no período menstrual, disúria, que é dor a urinar no período menstrual, tá? E por último, a dificuldade de engravidar. Então, a gente vem falar desses sintomas, são os 5 principais sintomas que a gente tem de acometimento dessa doença e conto com vocês para nos próximos vídeos a gente está esclarecendo mais sobre endometriose, sobre miomas e sobre saúde feminina de um modo geral. Forte abraço!